E aí, Felipe, tratando mais uma vez, mais especificamente sobre o Brasil, você citou anteriormente dois mecanismos principais que são utilizados em oposição na verdade, não em oposição a patentes, mas para diminuir, né, a condição que as patentes impõem ao consumidor aqui no Brasil. Mas fora esses dois que você já citou anteriormente, há na legislação brasileira alguma coisa em curso para que essas leis, essas normas, elas sejam atualizadas, que elas venham a ainda mais favorecer a população ao invés das indústrias? Em que estágio o Brasil se encontra em relação a essa legislação? Perfeito. Bom, de certa forma, o Brasil, durante 2020, 2021, iniciou um processo bastante pioneiro de revisão da lei de patentes, né, e que, inclusive, ainda não está concluído, né, está na última etapa do processo, mas é algo que pode, inclusive, se tornar uma referência a nível internacional, né, é uma atualização da lei de patentes, tendo em vista o interesse público. Porque, e só para dar um dado também interessante, né, a gente viu que, de fato, o Congresso Nacional se interessou muito pelo tema do acesso aos medicamentos e às vacinas. Então, a gente teve, entre 2020 e 2021, 18 projetos de lei só sobre o tema do licenciamento compulsório, né, que é essa medida para que os monopólios não impactem a saúde pública, digamos, para colocar em termos simples, né? Como você falou, não é acabar com as patentes ou acabar com o sistema de patentes, é achar um equilíbrio que permita que, né, as empresas que tenham monopólio não acabem criando um problema de saúde pública, né? Então, é basicamente isso que se busca. Então, no Congresso, né, a gente viu uma movimentação muito forte para tentar encontrar ali ainda melhorias em como fazer isso. E teve um projeto de lei em particular, o 12, que foi proposto no Senado, que ele foi aprovado ao longo de 2021, né, numa votação muito expressiva no Senado. Foram 55 senadores que votaram a favor desse projeto. Depois ele foi para a Câmara dos Deputados, e aí a votação foi mais expressiva ainda, foram 425 deputados, quase a maioria, que votou a favor, e depois voltou para o Senado, tiveram 61 votos a favor. E esse projeto de lei 12, ele é muito interessante porque ele cria formas de tornar a licença compulsória mais eficiente durante emergências de saúde, né? Porque nas experiências passadas que a gente teve, o resultado da licença compulsória é sempre bom, mas às vezes a operacionalização é complicada, depende de um decreto da presidência e de algumas negociações e tudo isso. Então, com esse projeto de lei foram criados alguns prazos, né? Ou seja, a partir do momento que você tem uma emergência declarada, em 30 dias já tem que ter uma lista de produtos essenciais que servem para combater aquela emergência. E aí, logo depois, né, você já avança para o licenciamento compulsório de todas essas tecnologias. Então, não é uma por uma, né, não é caso a caso, você já faz um bloco. Tem um processo também de participação da sociedade. Então, quando essa lista é produzida, né, as instituições acadêmicas, os grupos da sociedade civil, eles podem contribuir, eles são consultados. Então, tem uma democratização também do processo, que é muito bacana. Quando a licença compulsória é de fato implementada para os produtos que forem lá definidos, tem também toda uma especificidade que antes não tinha de que conhecimentos precisam ser compartilhados. Porque muitas vezes, né, para uma empresa conseguir desenvolver uma versão genérica, ela precisa de um pacote de informações que nem sempre está disponível só na patente, né? Então, quando a gente libera a informação da patente, deveria ser o suficiente, mas muitas vezes não é, porque existem segredos industriais, existem linhas celulares específicas que você precisa saber quais são. Então, nesse projeto de lei novo, tem também ali as responsabilidades das empresas de compartilhar todo o conhecimento necessário para que a gente, de fato, amplie a produção e tenha acesso para todo mundo. Então, é uma lei muito equilibrada, muito bem feita, tiveram muitas consultas em torno dela, e teve uma aprovação expressiva no Congresso. E ela, inclusive, foi sancionada em setembro do ano passado, né, pela Presidência da República. O problema é que, durante a sanção, houve a proposta de alguns vetos por parte da presidência,
Então, alguns trechos importantes foram vetados. E esses trechos atacam justamente esses pontos que eu falei, que é a clareza dos prazos, quando que cada etapa tem que ser feita, essa clareza também de que informações precisam ser compartilhadas. Todas essas partes que são cruciais estão dentro dos vetos. E agora o que a gente está esperando é que o Congresso derrube esses vetos, né, para que a lei volte ao seu formato original e seja implementada. E isso, sem dúvida, vai trazer muitos benefícios para a população brasileira, em termos de acesso à saúde, mas também para o próprio governo, né, porque é uma lei pensando em gerar economias, em gerar melhores negociações de preço. Tudo isso contribui para a sustentabilidade do SUS, que é um interesse da população, mas também do próprio governo, no sentido, né, de não é uma lei que gera despesas, é uma lei que gera economias. Então, a gente tem aguardado, mas volta e meia o Congresso tem adiado a discussão desses vetos e a gente está aí já há vários meses esperando um resultado dessa discussão. Mas o Brasil realmente fez uma movimentação bastante interessante, até no contexto global, assim, onde todos os países estão pensando em como melhorar as leis, em como garantir melhor a defesa do interesse público, e o Brasil trouxe essa legislação que é bastante promissora.